Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus lá no comecinho, Gênesis, no capítulo 4. Fala sobre o primeiro homicídio. Gênesis, o capítulo 4. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta do Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do teu sangue, a voz do sangue de teu irmão, clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de suas mãos sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não dará ele a sua força. Será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanço da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é um tema meio diferente, porque é causa e efeito. Causa e efeito. Causa e efeito, ele é baseado no Isaac Newton, um grande cientista aí, dos séculos passados. Ele era cientista, físico, matemático e várias coisas. E ele diz que toda ação corresponde a uma ação. Toda ação corresponde a uma ação. E dá um exemplo. Ele pega uma bola e atira a bola na parede. A bola bate e volta. Ação, jogou a bola, reação, o retorno da bola. Ao atirar a bola, ela segue uma linha. Na volta, ela não segue a mesma linha. A reação sempre é diferente. A ação vai de um jeito. A reação é diferente, não é a mesma da que se jogou. Então, a ação, é muito importante dizer isso aqui, porque eu vou trabalhar sobre isso aí. Por que eu estou dizendo? Nós temos o costume de... Fomos criados, né? A mídia, leitura, dentro de casa, no dia a dia, nós estamos acostumados, quando vamos contar qualquer fato, geralmente a gente só fala a reação. Pode prestar atenção na televisão. Houve um crime, matou, o cara deu 3 tiros, 5 tiros, a mulher morreu com 10 facadas, o cara roubou, e vai contando essas coisas que nós vamos ver na mídia, mas eles só estão mostrando o efeito. Eles não mostram a causa. Ah, nós estamos passando agora por uma pandemia, epidemia aí, que se nós formos, retrata bem isso. Eles estão muito mostrando só o efeito. Tantos mil mortos, tantos mil contaminados, fome, mas eles agora não ficaram se preocupar na causa. O porquê. O porquê que chegou a esse ponto. Não estou referindo do vírus ter aparecido. Chegou esse tanto de morte, qualquer um pode ver, porque falta médico, falta recurso, falta remédio, falta cientista, falta leito. Então nunca se preocupou
sabendo que nós já tivemos exemplo aí de várias pestes que já aconteceram no mundo, né? Peste negra, a espanhola e problema de... Eles nunca se preocuparam em investir mais na medicina, investir mais em médico, investir mais em enfermeiro. Então, são coisas que... E nós voltamos mais para o efeito. Por que mostramos para o efeito? Porque, às vezes, ver a causa nos complica. Então, nós preferimos já, quando a gente vai olhar para analisar um acontecimento muito grande, e se a gente começar a ver a causa, muitas vezes nos envolve a nós mesmos, falha nossas. É como eu estou dizendo da pandemia. Se for ver a causa, né, tirando o vírus fora, vamos notar que todos nós somos culpados. Não é só o vírus. E a Bíblia também, nós muitas vezes, ou quase sempre, nós meditamos na palavra de Deus e nós voltamos só para o efeito. O título essa mensagem aqui, que eu acabei de ler, aqui na Bíblia está escrito o primeiro homicídio. E esse primeiro homicídio, ele é conhecidíssimo. Não há quem não conheça, até o ímpio sabe dessa história, que o irmão matou o irmão. Foi o primeiro a acontecer. E nós também aprendemos. Nós somos, Caim matou Abel. E nós ficamos com isso na cabeça, mas nós nunca paramos para ver a causa. Quando se fala que Caim matou Abel, até mesmo no estudo, nós usamos ali o problema da inveja, vamos usando o ponto que vai mostrando que é crucial, mas nós não paramos para ver a causa. Por quê? Por que a causa aqui agora? Por que Caim chegou a esse ponto de matar seu irmão? A causa. E o texto em si, ele fala muito pouco, para a gente poder chegar a uma conclusão. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque que no Velho Testamento, onde eu li, não faz menção do que eu vou falar, que está em João. Em João, no capítulo... A primeira carta de João, no capítulo 4, está dizendo assim, que Caim matou Abel, Caim matou Abel porque suas obras eram más. Caim foi contra seu irmão porque ele era do maligno. As obras deles eram más. Então, vamos lá, causa. Agora, como que a causa, o problema dele ser, as obras dele seriam más? Só existia 4 pessoas. O pai, a mãe, né, Adão, a Eva, Abel e Caim. Aonde está ali, ele estaria mostrando tanta maldade nas obras, que é bem claro quando diz aqui em João, suas obras eram más. Né? Mas no próximo texto, se a gente começar a trabalhar no texto, nós vamos perceber uma coisa muito importante. Vamos lá. Quando ele faz a oferta dele, ele faz uma oferta e Abel também faz a sua oferta. A oferta dele não é certa, não é aceita. E ele sai dali e ele fica triste. E ele faz um plano, olha, eu vou matar meu irmão. Ele começa a pensar. Ele não fala para ninguém, porque não tinha ninguém para ele falar. Mas Deus sabe todas as coisas. E Deus o procurou. Deus, sabendo disso, nós vamos no texto que Deus fala assim, por que ele caísse sombrente? Por que anda triste? Aqui Deus faz um diálogo com ele. Deus o procurou. E Deus fala, se procederes bem, você casa. Se procederes mal, a consequência virá. Eis que o mal está à porta, você tem que dominar. Vamos ver aqui, olha o que é o ser uma obra má aqui no texto. Quando Deus o procurou, e Deus faz um diálogo com ele, se abre, e fala o que ele estava prestes a fazer. Se Caim reconhecesse no seu coração que Deus era soberano, que Deus sabia todas as coisas, que Deus é onisciente, que Deus é o Criador, ele ia fazer uma reflexão. Porque, peraí, como que Deus sabe que eu estou pensando em matar meu irmão? Não falei para ninguém. Está entendendo onde eu estou dizendo o que é obra má? Ele, durante, aqui não sei quantos anos que ele tinha, quando isso aconteceu,
mas é provável, é claro, não está escrito na Bíblia, mas é lógico. Adão deve ter passado a eles todas as coisas que aconteceu no paraíso. Adão deve ter demonstrado tudo isso aí. Adão deve ter mostrado a soberania de Deus, o poder de Deus. Adão deve ter dito a ele que ele foi feito do barro e Deus deu vida. Adão deve ter mostrado todos os animais e falou que foi Deus que fez. Tudo isso aqui foi Deus que fez. Isso aí deve ter ficado na cabeça dele. Mas ele não acreditava muito. Por que eu estou dizendo isso? Não estou inventando nada. Se nós formos ler em Hebreu vai estar escrito a respeito que a oferta de Abel foi aceita, porque ele era homem justo, tinha fé e obediente a Deus. Fé. O que é fé? Fé é crer e acreditar naquilo que não vê. Então, só nesse aqui já nos mostra, dá uma demonstração de que Caim não dava muita bola para Deus, da soberania de Deus. E é interessante nós parar um pouquinho aqui para ver isso aqui, que Deus valoriza muito isso. Pode prestar atenção, a Bíblia, quando Deus aparece e começou a ter contato com o homem, ele começa... Vamos pegar um que eu gosto muito, é no Egito, quando ele aparece para Moisés, que ele vai dar os 10 mandamentos, ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito com mão poderosa. Vão ter altos deuses perante mim. Quando ele aparece aos profetas, ele está sempre dizendo isso. Eu sou Deus, eu sou o Criador. Basta ler Salmo, criou. Quando ele conversa com Jó, e Jó tem um encontro que fala que agora eu vejo, o que Deus usou para Jó foi só dizendo que ele era o Criador, que ele era onipotente, que ele era seu todo-poderoso. Não há outro Deus, não há outras coisas que possa substituir Deus, porque ele reina. E aí em Apocalipse, no capítulo... Eu vou até ler lá. No Apocalipse, no capítulo... Vamos lá. Capítulo... Apocalipse, capítulo 20, do capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. E só o verso 6. Do 6 ao 7. Diz assim, Apocalipse 14, o verso 6 ao 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, os que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes da água. Então aqui João teve uma visão de um anjo, que estava com um livro na mão, né? Um livro, tendo um evangelho na mão, para pregar. E qual que é a pregação desse anjo? Ele diz aqui no versículo 7, temei a Deus, dai glória a Ele, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. É isso, é simples. O que Deus, Ele requer de nós muitas coisas assim, se nós formos olhar a maneira de uma vida cristã. Mas eu creio e sinto, e a gente vê aqui no texto, quando a pessoa despreza quem é Deus. Caim não parou para ter seu intento. Se nós continuarmos meditando mais na palavra de Deus, nós vamos ver que Caim matou seu irmão movido pela inveja. Inveja. Agora eu pergunto inveja de quê? Ele era empresário, Caim era empresário. Abel também era empresário. Abel na área da pecuária. Caim na agricultura. Os dois eram empresários. Os dois eram bem-sucedidos. Não poderia ter inveja financeiramente, porque os dois eram, cada um na sua área, e duas coisas importantíssimas. A pecuária e a lavoura. Era coisa importante na época, e continua sendo até hoje. Provavelmente, a Bíblia não descreve muitas coisas, mas provavelmente se tivesse uma casa, se tivesse tudo seria igual, porque os dois tinham condição. Então, não se vê uma inveja aqui por bens materiais, mas se vê uma inveja aqui pelo comportamento de Abel. Abel era homem justo, íntegro, que seguia o caminho de Deus. Ele era obediente a Deus. Ele andava certo.
A Bíblia, quando se fala a respeito de justo, e há uma interpretação no hebraico que é muito bonita, que eu gosto, ser justo é trilhar o caminho da justiça. Qual que é o caminho da justiça? O caminho de Deus. Então, Abel, mesmo tendo pouca gente, tendo ali aqueles casos, Abel, ele buscava o caminho, provavelmente em oração, ali o comportamento, a maneira de falar, o jeito de ser com os pais, e principalmente a sua dedicação a Deus. Abel era muito dedicado a Deus, porque está bem claro na Bíblia, em Hebreus, quando diz que ele era obediente. E quando é dada a oferta que não está em jogo, não. Muita gente, eu aprendi quando era criança, que eu não, agora, mais tarde eu fui conhecendo a Bíblia, e muitas pessoas às vezes ensinam errado, já vi até filme, que quando Caim vai levar a sua oferta lá, ele pega uns frutos podres. Eu já vi isso em filme, já vi falar. Eu aprendi isso na igreja, lá em Itajubá. Que pegava aqui, o Caim pegou os frutos podres para dar de oferta a Deus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que, chegando o tempo, trouxeram. A nossa tradução fala que um trouxe o fruto e outro trouxe primícias. Mas tem uma tradução que fala que os dois, a Caim trouxe das primícias e Abel trouxe das primícias. Não tem como ter fruto estragado em primícia. Então, eu não aceito, porque o próprio texto não mostra, porque não era oferta em si. É bem claro quando o texto fala assim, agradou-se Deus de Abel e da sua oferta, enquanto não agradou de Caim e da sua oferta. O primeiro que está aqui para oferecer a Deus é o nosso comportamento a Deus, não é o que eu estou dando. É importante, sim, oferta, é um reconhecimento, nós temos que seguir. Mas o importante para Deus é que eu tenha agradado a Deus, que eu tenho que me agradar de Deus. Muitas vezes confundimos agradar a Deus e agradar-se de Deus. Agradar-se de Deus é reconhecer sua grandeza, é conhecer que Ele é Deus, é conhecer que Ele está no comando. E aí, o que sucede aqui agora? Caim, talvez por uma revolta, a Bíblia não fica muito bem clara, ele seguiu um caminho completamente diferente contra Deus. Pode ter criado uma revolta em seu coração. E tanto é que nós, se continuarmos lendo, eu li o capítulo 4, a gente continuar lendo 5 e 6, nós vamos notar que depois que ele foi expulso, ele sai, forma uma cidade, e nesse lugar eles não mais invocam o nome de Deus. Caim, a cidade que ele fundou, ele falou assim, olha, nós vamos provavelmente dizer, nós vamos viver a nossa vida. Esse Deus já era, não tem mais Deus. E eles começaram a andar um bom período. Depois nasce Sete. Por que eu estou dizendo isso? Nasce Sete. Aí de Sete vai nascendo 1, 2, Lameque. Na terceira ou segunda geração de Sete, nasce Enos. E a Bíblia fala, aí começou a invocar o nome de Deus. Então, esse período que Caim saiu, ele não invocava mais o nome de Deus. E aí tornou-se 2 povos distintos. Os descendentes de Caim, ímpio. Os descendentes de Sete, aqueles que buscavam a Deus. É importante ver isso. Por que as obras de Caim eram má? Porque Caim não reconhecia a grandeza de Deus. Caim não reconhecia a soberania de Deus. Caim não queria viver na dependência de Deus. É isso que eu estou dizendo, causas e efeito. A causa da oferta dele não ser aceita, a causa dele ter matado o irmão, é porque ele não tinha esse reconhecimento da soberania de Deus e o que Deus requer de nós. E assim nós vamos caminhando para a humanidade até hoje. Quando eu vejo muitas coisas que vão se acontecendo, nós estamos no século XX ou XXI já, uma tecnologia super avançada, onde até parece que Deus não existe mais. Os inventos, as coisas que estão sendo feitas, a tecnologia é super avançada, não é errado, eu até gosto, eu acho bom, é interessante, precisamos. O homem ele tem que cada vez mais se evoluir. O homem não foi feito para ficar estanizado na caverna. Mas nós precisamos reconhecer que tudo isso vem de Deus. É diferente. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de Deus. E agora vem uma pandemia aí, um mundo super avançado, homens inteligentes, já foram à lua, já fizeram tanta coisa. Você vê esse celular, a internet é algo maravilhoso. E não consegue conter um vírus. Porque Deus está no comando.
O que eu estou querendo dizer, não estou desejando praga para ninguém, mas o que está acontecendo no mundo é que nós estamos deixando Deus de lado. E o interessante que nós vamos notar aqui no texto, que eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso, movido pela inveja. Caim matou Abel movido pela inveja. Um irmão matando o outro com inveja. Inveja de quê? Inveja de que o irmão tinha uma vida espiritual melhor que a dele. Inveja porque o irmão era temente a Deus. Inveja porque o irmão era obediente a Deus. Coisa que ele poderia fazer. Quando Deus o procurou, antes dele matar o irmão, assim que a oferta dele não foi aceita, e Deus lhe perguntou, por que ele caiu sombrente? Anda triste e irado. Deus procurou um diálogo. Deus sabia que ele precisava se reiterar. Deus sabia que Caim tinha que dizer, olha meu Deus, eu estou com inveja do meu irmão. Eu estou pronto a matar meu irmão. Eu queria ser igual ao meu irmão, mas eu não consigo. Deus procurou ali fazer um diálogo com ele para tentar acertar as coisas. E Deus tem poder para isso. Se ele tivesse dito, ó Deus, eu estou pronto para matar meu irmão. Eu não aguento mais ver meu irmão ajoelhando perante ti. Eu não vejo meu irmão fazer tanto. Eu não aguento mais ver esse comportamento do meu irmão. E Deus poderia dizer, você pode ser igual a ele. Você pode ser igual a ele. Basta se buscar, basta crer em mim, basta ter essa vontade. Mas, irmão, é interessante que isso aqui foi escrito no começo do mundo, no comecinho lá do ser humano. Mas hoje, se nós olharmos hoje, essa inveja não prevalece. Eu estou falando de inveja de coisas espirituais. Não de se ter uma boa casa, um bom carro, um carro do ano, nada, emprego, nada. Porque o texto aqui está mostrando que a inveja aqui era espiritual. Ele não conseguia ser igual ao irmão. E dentro da igreja de Cristo, universal, eu não vou ficar citando uma ou outra, não, mas na igreja universal, dentro do corpo de Cristo, essa inveja prevalece? Claro que prevalece. Nós vamos ver o pessoal lá tendo inveja de Moisés, tendo inveja de Davi, servos de Deus do passado, tendo inveja do próprio irmão. E quando Jesus veio, inveja de Jesus, que colocaram pessoas para perseguir Jesus, para ver se pegava em alguma coisa errada. E quem estava perseguindo Jesus, quem entregou Jesus para o Senhor, foi o judeu, conhecedor da Bíblia, da palavra de Deus, mas movido por inveja. Volta lá em Caim. Pessoas não conseguem ser como Abel, não conseguem ser o imitador de Cristo, ser como Paulo, e começa a ter inveja do irmão. Se nós olharmos, eu já estou com 69 anos, vou fazer agora 69 anos, eu sempre me tive envolvido com a palavra de Deus, tive caminhos errados, mas eu sempre tive voltado. E eu presto muita atenção, quantos servos de Deus na história, pelo menos do meu período, estou contando do meu período, que foram derrubados por causa de inveja de irmão da igreja. O próprio irmão. Ao invés de dar uma chance, descobriu uma falha. Eu vou citar algo, eu não estou sendo condizente a erro, não. O erro ele deve ser punido. O erro ele deve ter o que foi, tem que ser, é verdade. Mas existe o perdão. A Bíblia nos fala que às vezes temos que procurar o irmão, se foi pego alguma falha, conversar com ele, orar com ele e dar uma chance. Eu admirei muito o Jim Swaggart. Eu gostava muito dele, das pregações, homem de Deus, mensagem, movia, mexia, quantos lugares. E ele foi pego lá, problema de adultério, não deram nem chance. Está certo, foi um erro, mas poderia ser corrigido. Mas o que os próprios irmãos, não foi o ímpio que denunciou ele. Foi irmãos de igreja, o próprio irmão, levaram à tona, trouxeram à tona e fizeram isso. Cadê Jim Swaggart? Cadê as pregações? Não é só ele, não. Tem muitos servos de Deus. Veja bem, eu não estou sendo condizente ao pecado. Mas eu acho que se não tivesse inveja, eu percebo que igreja, irmãos em Cristo, pessoas um tem inveja do outro. Basta olhar a nossa igreja. Basta fazer o exame. Não vou estar aqui acusando e mostrando, não. Mas quantos ali, os irmãos sobressaem na vida espiritual, ao invés de nós agradecer a Deus por ter esse irmão no nosso meio, nós ficamos com inveja e matamos. Caim matou com uma pedrada na cabeça, mas a língua mata. Nós destruímos muitos irmãos na fé,
Às vezes, porque não conseguimos uma vida espiritual igual a dele. Não buscamos. E aí começa a perseguição. Se não existisse essa inveja no meio de todas as congregações que existem, se todas elas se unissem num só propósito de servir a Deus, e não buscando dizer qualidade para o mundo que essa é melhor ou essa é nada disso, o Evangelho seria muito mais rápido, a propagação do Evangelho. Porque nós teríamos todas as igrejas unidas. E não existe isso. Um trabalho é de uma igreja, o outro trabalho é da outra igreja, o outro trabalho é da outra. Tudo bem, cada um tem a sua maneira de agir, a sua maneira de trabalhar. Mas a obra é de Cristo. O que eu vejo, tanto no meio, isso aqui foi escrito no começo, essa inveja está destruindo. Essa inveja não está deixando o Evangelho crescer. A inveja de Caim, ao matar Abel, atrasou os planos de Deus, porque ficou um grande período sem tocar o nome de Deus. Foi preciso de Sete, a descendência de Sete, sair indo e ali começar a invocar o nome de Deus. Então, o que nós temos que aprender nesse texto da Bíblia? Se nós estamos caminhando pelo caminho de Caim, depois leia Judas lá, leia um pouquinho sobre Judas em casa, é um capítulo só, que está mostrando isso aí. Faz citação disso aí, andaram pelo caminho de Caim. Leia para ver. Nós estamos atrapalhando o trabalho de Deus. E não fazer como Caim. Quando Deus o procurou, ele podia se reconciliar e falar, meu Deus, eu estou pensando em matar meu irmão. Depois ele matou, Deus o procurou de novo. Quando Deus o procurou, e Deus perguntou, onde está o teu irmão? Veja bem como que ele não reconhecia Deus. Deus sabia que ele matou, Deus sabe todas as coisas. Ele disse, por acaso sou tutor do meu irmão? Está entendendo? Pessoas que estão no convívio ali com as coisas de Deus, mas não crê, não aceita a soberania de Deus. É isso que está acontecendo. Quando nós aceitarmos a soberania de Deus, nós vamos ser mais humildes. Todas essas coisas vão acabar em nós. Porque nós não somos nada. Tudo depende de Deus. Nós dependemos de Deus. E todos aqueles que são filhos de Deus, Deus está pronto para agir na vida, para que tenham uma vida melhor. Eu gostaria que os irmãos pensassem, meditassem a respeito disso, que nós possamos buscar em Deus. Deus procurou Caim, e Caim não fez um diálogo, ele ficou quieto, não quis recuperar. Deus hoje não vai ficar procurando Isaías, pastor Apa, ele não vai ficar procurando um a um, porque hoje ele tem a Bíblia. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos que ouvir mais, nós temos que congregar mais. Está na pandemia, tudo bem, mas está o áudio aí para ver. Nós precisamos buscar mais de Deus, porque Ele quer falar. Nós precisamos mais ouvir a voz de Deus. Isso é soberania. Deus é soberano. Nós temos que tirar tempo a Ele e ouvir o que Ele tem nos falar através da palavra. Se Caim desse ouvido a Deus, a história seria diferente. Mesmo depois que o matou, se ele tivesse pedido perdão, porque Deus o procurou. Deus não precisava procurar depois que ele matou o irmão. Deus já podia dar sentença e acabou. Mas Deus o procurou. Onde está teu irmão? Procurou novamente para tentar um diálogo ali do perdão. E ele renegou. Sabe por quê? Ele mesmo fala, é tão grande o meu castigo que eu não posso suportar. Ele não cria que Deus perdoava. Ao bramar. Ele não acreditava no poder de Deus. Porque ele mesmo fala, meu pecado é tão grande que não tem perdão, eu não posso suportar. Mas você está conversando com Deus. Ele esteve ao lado de Deus, ele ouviu Deus, Deus falou pessoalmente a ele, e ele não deu valor. O que está acontecendo muito nos dias de hoje, nós temos a Bíblia, o Evangelho está sendo pregado, nós estamos vendo direto, mas nós não estamos dando a sabedoria, não estamos tendo a sabedoria de entender que tudo pertence a Deus. E às vezes ficamos com pregações que vão lá, muito enriquecidas em muitas outras coisas, mas nem pronuncia a grandeza de Deus. O anjo do Apocalipse, ele está pregando só isso. Temei a Deus. Dai glória a Deus, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Tudo está no nosso comando. A hora que nós aceitarmos isso no nosso coração, é o que o salmista diz, agrada-te do Senhor. E reconhecer essa verdade na nossa vida, o mundo vai mudar. Não adianta nós ficar fazendo plano, mudando muitas coisas, se dentro do meu coração eu não reconheço a grandeza de Deus. Eu não reconheço que Ele é o Criador. Eu não conheço que tudo depende dEle, tudo é vontade dEle. É difícil. Mas nós temos que buscar isso, porque senão não vai adiantar nada. E a Bíblia é bem clara.
do começo da Bíblia até o fim, sempre que há a manifestação de Deus, ele está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Criador do céu e da terra, eu que fiz isso, eu que fiz isso, eu que dei inteligência ao homem. Onde estava tu quando formasse o mundo? Eu que ponho esse universo para se movimentar. Tudo é Deus. Até o trabalho de Deus aqui, a igreja triunfante que está na terra, quem está no comando é Deus. Quem a protege é o Espírito Santo. Quem a faz ela ser triunfante não é nenhum homem, não é nenhum pregador, é Deus. Então, tiramos de nós a inveja, damos a mão um a um e amemos mais e vamos trabalhar. Vamos orar? Senhor Deus, bondoso Pai, te agradeço pela tua grandeza, reconheço o teu poder, que tu és soberano, tu és o Criador de todas as coisas, ó Deus. Reconheço que sem ti nada seria feito, que Jesus Cristo também, que Jesus Cristo que foi o Criador, o Verbo se fez carne, né? Foi Ele que falou tudo isso que existimos, ó Deus. O Senhor que governa, o Senhor que sustenta esse mundo, nós não somos nada, um sopro, uma palavra de ti, isso aqui pode ser tudo acabado e terminado. Eu reconheço isso e lhe peço a Deus que nós possamos, nesse avanço da tecnologia, do jeito que o mundo está indo, que não ficamos dando valor muito à ciência, à tecnologia e esquecendo de ti. A respeito desse vírus, é lógico que nós precisamos de um remédio, de uma vacina, algo que melhora, mas eu sei que isso só é possível se vir de ti, ó Deus. O homem não tem condição de resolver nada se o Senhor não tocar no coração, se o Senhor não der a sabiência e o Senhor não der o recurso próprio. Mas que possamos entender, ó Deus, que isso veio de ti. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor.